estamos chegando já nessa época de fim de ano, e fim de ano é uma época onde nós vamos ficando meio que esgotados, né? Porque a gente começa a rever algumas coisas, a gente começa a perceber que o ano está acabando, e junto com o término do ano, terminou muita coisa também, né? O dinheiro já acabou, as contas não acabaram, os problemas não acabaram, a gente tem tanta coisa ainda para resolver, parece que não vai dar tempo, né? A gente começa a contar aí nos dedos, faltam pouquíssimas semanas para o encerramento do ano, e nós estamos com muita coisa para fazer. Por isso eu quero te convidar a conversar um pouco hoje sobre essa questão do esgotamento espiritual, né? Que é o que está no fim da linha lá, né? A gente sempre fala de esgotamento físico, emocional. Esgotamento espiritual é aquilo que, quando você chega lá, você pode ir voltando que você já está esgotado fisicamente, já está esgotado emocionalmente, e por isso está esgotado espiritualmente também, né? E se a gente conseguir resolver isso e entender isso, talvez o físico, o emocional não pese tanto assim, porque nós estamos espiritualmente fortalecidos. Por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 5, e eu quero ler esses versos de 1 a 9. É uma história talvez até conhecida já, mas uma das histórias que João, no seu evangelho, acaba selecionando, e ele acaba nos contando aqui, em rápidas palavras, aí, em 9 versículos nós temos a história completa. João 5, versos de 1 a 9, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pega a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Amém? O Evangelho de João, ele evidencia um propósito muito claro de, por meio da seleção de alguns episódios que ele faz, que aconteceu na vida de Jesus, ele quer provar a divindade de Jesus. Essa é a razão do Evangelho de João. A intenção de quem escreveu esse Evangelho é para mostrar que Jesus faz coisas que somente Deus pode fazer. Um exemplo disso, basta ler o capítulo 3 de João, aquela conversa que o Nicodemos vai e procura Jesus à noite. Ele diz assim que Jesus poderia fazer coisas, sinais que só Deus poderia fazer. E é assim o Evangelho de João inteiro. Tudo que tem no Evangelho de João é uma tentativa de demonstração de que Jesus é divino, Jesus é poderoso, Jesus se iguala a Deus. E é uma seleção do que aconteceu, diferente daquela seleção feita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Por isso que o Evangelho de João é 93% único, né? Nós não vamos encontrar o que tem no Evangelho de João nos outros evangelhos. Apenas 7% você tem correspondência nos outros 3 evangelhos chamados sinóticos. Então, o que está acontecendo nessa história aqui no capítulo 5? Jesus, ele é o Deus encarnado. E ele está em Jerusalém, que é uma curiosidade também do Evangelho de João. Jesus vai para as festas. Ele é um judeu, e um judeu que ele frequenta as festas judaicas. E mais uma vez ele está numa festa judaica. A festa acontece no ambiente da cidade. E ele deixa esse ambiente considerado sagrado da festa judaica. E
ele vai para fora da cidade. Ele vai para um reservatório de águas na periferia da cidade. Uma represa. E naquela represa, diz que tem muita gente ali. É um grande tanque de águas que está rodeado por deficiências humanas. Mais do que um espaço de marginalizados, ali é um santuário de curas. Ali é uma represa de esperanças. Quem está ali está querendo ser curado. E o texto diz, versículo 3, que tem uma multidão enferma, cega, que não pode se movimentar. E essa multidão tem uma expectativa de ser curada por algo que acreditavam que acontecia naquele tanque, que eles chamam de Betesda, que é uma palavra hebraica que significa casa da misericórdia de Deus, ou da bondade de Deus. E eles estão ali porque eles querem que de alguma forma essa misericórdia, essa bondade chegue até eles. E entre tantos outros que não andavam, que não enxergavam, que sofriam com enfermidades consideradas incuráveis, estava ali um homem deitado na sua maca. A narrativa de João nos dá conta de que este homem, que não se preocupa em dizer o nome dele, ele está nesse sofrimento há 38 anos. 38 anos, ele é incapaz de se erguer, de se mover. Ele não se move, ele não anda. Ele está 38 anos nessa condição. E Jesus, na sua divindade, ele se aproxima desse homem, e ele faz uma pergunta que para aquele contexto parece óbvia. Ele pergunta assim: você quer ser curado? Quem não quer, né? Porque se você está num lugar que está todo mundo buscando cura, quem que não quer ser curado? E Jesus faz uma pergunta para ele, dizendo: você quer ser curado? Mas chama a atenção o fato de que, mais do que uma limitação física, esse homem responde à pergunta de Jesus, revelando sinais de esgotamento espiritual. Versículo 7, ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude a entrar nesse tanque. Ninguém. E ele diz: quando eu estou tentando entrar, sempre tem alguém que atravessa na minha frente e vai antes de mim. Que também me parece uma coisa óbvia, né? Um homem que não pode andar, ele vai se arrastar até lá. E tem gente ali que anda, que a enfermidade é outra, né? Mas ele dá sinais de um esgotamento espiritual. Ele está dizendo: eu não tenho ninguém. E sempre quando eu acho que vou, alguém atravessa meu caminho, chega antes de mim. Esgotamento é quando não se vê mais perspectiva. Esgotamento é quando se chega ao ponto de total exaustão. Esgotamento é sentir que as forças foram exauridas, que se estaciona num lugar, sem a capacidade de se movimentar. Aquele homem estava esgotado. Ele está ali e nem sabe por que ele continua ali. Nós podemos entender a resposta dele como que dizendo algo assim: para mim não resta mais essa possibilidade de ser curado. Por isso que Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele está dizendo assim: para mim não resta mais possibilidade. Porque eu estou sozinho aqui, eu precisava da ajuda para chegar a tempo de ser curado. Eu não tenho ninguém. E eu estou aqui, simplesmente parado aqui, porque também não sei. Porque se ninguém pode me ajudar, e sempre quando eu vou, alguém vai no meu lugar, o que eu estou fazendo aqui? Também não sei, né? É isso que ele está dizendo. Isso é esgotamento espiritual. É a pessoa que está parada, ela está ali sem movimento, e ela não sabe por quê, ela não sai do lugar. Observando isso, eu quero fazer e responder uma pergunta para a nossa reflexão. E a pergunta é: por quê? Por que o esgotamento espiritual nos atinge? Ou seja, quais são as razões do esgotamento espiritual? Porque talvez você esteja esgotado e nem sabe, né? Eu quero te levar a pensar nisso nessa noite. Como é que você está se sentindo ao findar desse ano?
Porque nós vivemos aí 11 meses já, estamos entrando no 12º mês. Provavelmente na sua lista de ocorrências tem coisas boas, coisas ruins, coisas que te deram força, coisas que te arrancaram suas forças, coisas que te colocaram para cima, te deram alegria, coisas que arrancaram o seu ânimo. Mas talvez você tenha sinais de esgotamento espiritual. E a pergunta é, por que nós nos esgotamos espiritualmente assim? Por que o esgotamento espiritual nos atinge? Quais são as razões que nos levam a esse esgotamento espiritual? E o texto nos traz algumas razões. Uma delas é porque nós confiamos em pessoas. Por isso que a gente se esgota. Porque a nossa esperança está em pessoas. Veja, primeira parte do versículo 7, disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. A resposta do homem é de causar comoção. Ele disse, eu não tenho ninguém. Esse é o meu problema. Por isso que eu estou esgotado. Ninguém me ajuda. Ele estava, sabe-se lá quanto tempo ali. Ele estava naquela condição há 38 anos. De não poder andar. Mas ali naquele tanque, quanto tempo ele estava? Não sei. E junto com ele tem uma multidão de pessoas. E a frustração está expressa em suas palavras. Ele diz, eu não tenho ninguém. Eu estou cercado de gente aqui, mas eu não tenho ninguém. Ninguém. Ninguém que me ajude. E a pergunta é, já teve? Algum dia já teve? Será que alguém o deixou ali e se foi embora? Será que alguém disse que ia voltar e não voltou? Né? Espera aí que eu já volto. Até hoje não voltou. Ele falou, não tem ninguém aqui. Só foi embora. Ele se sente esgotado. E por que ele continua ali, se ele mesmo diz que não há ninguém para ajudar? Percebe como ele se vê esgotado? Sem esperança, paralisado, porque a sua esperança estava colocada em pessoas. E quando a gente espera só de pessoas, a gente fica esgotado. Você vai chegar a um ponto, você vai olhar para o seu lado e vai dizer assim, eu não tenho ninguém. Ninguém. Pessoas podem nos levar a um esgotamento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. Sabe por quê? Porque pessoas esgotam as nossas forças. Especialmente quando elas desaparecem, quando elas não comparecem, quando elas não nos dão o suporte que nós imaginávamos que elas deveriam nos dar. Quando elas se tornam mais ausentes do que presentes. Quando elas vivem com a gente, mas não faz nada pela gente. A gente fica esgotado. Boa parte do seu esgotamento durante esse ano, se você avaliar, tem a ver com gente. São pessoas que te esgotam. Porque você fica esperando delas alguma coisa. Você confia nelas. Você não quer se decepcionar com elas. Você espera delas algumas coisas. Esse homem revela que ele estava esperando por alguém. Eu não tenho ninguém. Estou esperando que alguém surja. Que alguém apareça. Que alguém diga, olha, você quer entrar no tanque? Jesus não parece ser alguém assim para ele. Porque a pergunta de Jesus é, você quer ser curado? É óbvio, estou aqui para ser curado. Mas eu quero mais do que ser curado. Antes de ser curado, eu preciso de alguém que me ajude a entrar nesse tanque. Porque para ele a cura está no tanque. Ele precisa de gente. Ele está esgotado porque ele diz, eu não tenho ninguém. Ninguém. Então uma cidade cheia de gente, você está num tanque, que o texto diz que está cercado por gente, uma multidão de pessoas. Mas ele diz, eu não tenho ninguém. Comigo não tem ninguém aqui. Já se sentiu assim? Você vive numa casa cheia de gente. Você frequenta uma igreja cheia de gente. Você trabalha numa empresa cheia de gente. Mas você diz assim, por mim não tem ninguém. Eu me sinto sozinho. Isso esgota você. Porque pessoas esgotam nossas forças. Especialmente quando elas estão ali, mas ali não estão.
né? Quando elas não suprem as suas necessidades, quando elas não dão atenção para você, e quando aquilo que você acha que deveria ter delas, você não encontra nelas. E essa é uma razão por que nós nos esgotamos espiritualmente. Porque nós sentimos falta de alguém que nos ajude. E é isso que o homem está dizendo: eu não tenho ninguém. Eu me sinto sozinho. Sou um solitário no meio de muita gente, porque eu não tenho ninguém. Todas as vezes que você confiar em pessoas, você vai se sentir esgotado espiritualmente. Talvez você esteja terminando esse ano pensando: eu estou já cansado, cansada, esgotado, esgotada. Mas porque talvez, se você olhar, você tem colocado a sua esperança em pessoas. Você está olhando para pessoas. Você espera que elas te deem aquilo que você acha que você precisa ganhar. E isso vai te levando à exaustão. Que isso vai te frustrando. Que você não consegue obter a ajuda que você imagina que você deveria ter. Por que a gente se esgota espiritualmente? Por que esse esgotamento espiritual nos atinge? Qual é a outra razão? Outra razão é por confiar em promessas. Veja, segunda parte do versículo 7, diz assim: enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E é preciso voltar ao versículo 4 para entender o que o homem estava dizendo. Por que outro chega antes de mim? Porque lá no versículo 4 diz que de vez em quando, e não sei que Bíblia que você tem, mas de repente você tem uma Bíblia que tem um colchetezinho assim, ó, porque é uma explicação. Diz assim que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Esse é o problema. Porque ele está dizendo assim, ó, aqui a coisa funciona assim. O que se fala aqui é que tem um anjo de Deus que desce e mexe na água desse tanque. E a primeira pessoa que entrar lá vai ser curada. E esse é meu problema. Porque eu vou me arrastando. De repente alguém vai lá e não respeita a fila, não percebe que eu tenho prioridade, né? E ele vai lá através da minha frente. E ele diz: olha, eu estou exausto, porque eu não aguento mais. Porque há um burburinho, fala: a água agitou. E talvez ele... deu nada. Talvez no dia seguinte acontecesse de novo, né? Barulho lá: a água agitou. E ele... nada. Ontem foi o José, hoje foi o João, agora foi a dona Conceição, agora foi a dona Maria. Cada dia alguém entra na minha frente. E eu estou aqui, ó, tentando. Esse homem confiava numa promessa. Eles ficavam esperando um movimento das águas, confiados numa promessa de que um anjo descia ali, e só o primeiro que entrasse, quando as águas fossem agitadas, ia ser curado. Mas ele tinha limitação de movimentos. Como que ele seria o primeiro? É impossível, não tem como. Percebe como que ele se reporta ao tanque? Os olhos dele estão no tanque. Ele confia no tanque. O tanque de Betesda. Ele confia nessa promessa. Toda a esperança dele está reduzida ao tanque. Eu tenho que entrar nesse tanque. Aí Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? Ele fala: não, eu preciso entrar no tanque, né? Hoje a gente olhando, a gente acha engraçado, né? Você sabe quem é Jesus? Jesus curava muita gente, ressuscita mortos. Ele chega para você e diz assim: você quer ser curado? Ele fala: não, eu preciso entrar naquele tanque lá. Você não está entendendo o que ele está te perguntando? Ele está perguntando se você quer ser curado por ele. Mas ele diz: não, eu preciso entrar no tanque. Porque ele está fixado no tanque. Ele só olha para o tanque, ele só tem olhos para o tanque. É importante lembrar que não há nenhuma promessa no Antigo Testamento com relação a um fenômeno desse tipo. É provável que aquilo ali é uma crença popular. Isso não é verdade.
crença popular. O pessoal criou essa ideia de que tem um anjo que desce ali naquele tanque e agita as águas. E sempre alguém é curado. Esses lugares são assim, né? Sempre alguém vai dizer que foi curado. Se o cara pulou dentro da água, você acha que ele vai dizer que não foi curado? Aí ele sai da água falando, hoje fui eu, hein? Foi embora. Passando mal, mas foi embora. E o homem está ali, observando aquilo, dizendo assim, mas eu queria tanto que essa promessa se cumprisse para mim, que eu pudesse ser o primeiro a entrar no tanque, que eu pudesse ser curado. Ele confiava numa promessa construída por pessoas, promessa que para ele não se cumpre, nem tinha como se cumprir. E isso leva a um esgotamento, e ali ele fica sem perspectiva, sem esperança, porque ele confia numa promessa. Uma hora essa água vai agitar, e eu vou estar lá, eu vou estar perto, eu caio para dentro. Aí é o dia da minha vitória. Nos sentimos esgotados quando nós confiamos em promessas que nos foram feitas, não por Deus, mas promessas feitas por pessoas, ainda que usando às vezes o nome de Deus. Porque tem muita gente dizendo para você coisas que diz que foi Deus que falou, e não foi Deus que falou. Deus não tem nada a ver com isso. Mas nós confiamos nessas promessas, e nós achamos que isso vai acontecer conosco. E a gente fica fixado nisso. Isso nos esgota espiritualmente. Que é uma promessa que não acontece. Isso lembra lá o provérbio, né? Tem no livro de Provérbios 13, versículo 12, diz assim, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Tem muito crente doente, porque ele fica esperando uma coisa que disseram para ele que Deus vai fazer na vida dele. E Deus não falou nada disso. Nós somos herdeiros de uma teologia da prosperidade, teologia da vitória sobre todas as coisas. E a gente fica, às vezes, confiado nisso. A pessoa, ela fica doente, ela diz, eu não aceito essa doença, Deus vai me curar, é promessa de Deus. Aonde que está? Mostra para mim, pelo amor de Deus, né? Porque o próprio apóstolo Paulo muitas vezes diz assim, olha, eu deixei o fulano doente em tal lugar. Paulo, que curava doentes, não curava todos os doentes. Paulo diz que ficou doente, Deus não curou ele. Por que nós achamos que doenças não vão nos atingir? Por que nós fixamos nossa cabeça dizendo que nós vamos ficar ricos, vamos ficar ricos, vamos ficar ricos? O dia que eu ficar rico, eu vou ter que ficar rico, porque Deus me pôs por cabeça, não por cauda, e eu vou ter que ser rico. Deus nunca te fez essa promessa. Deus deixa rico quem Ele quiser, deixa pobre quem Ele quiser. A Bíblia mostra que a nossa riqueza não está aqui. Nós não somos daqui. Nós vamos para um outro lugar. Mas o nosso coração adoece quando a gente se fixa em promessas que talvez nunca se cumpram, porque Deus jamais fez. A gente põe isso na cabeça e a gente fica fixado nisso. Isso vai nos esgotando, porque a gente diz, esse ano, né? Eu tenho certeza que você está dizendo assim, esse ano não deu, mas 2024 está aí, a coisa vai acontecer, e eu vou sair dessa miséria, e eu vou vencer na vida, e eu vou vencer uma enfermidade, e o meu casamento vai mudar, e você começa a fazer um monte de promessa. Mas talvez não vai acontecer nada daquilo, nada. E você vai só alcançar com isso o esgotamento espiritual. Porque você acha que Deus é obrigado a cumprir as suas expectativas. E todas as vezes que você confia em promessas que andam fazendo por aí, mas que Deus não fez, você vai se sentir esgotado. Olha para trás. Talvez esse ano você está terminando o ano esgotado, porque você colocou coisa na sua mente
que não são promessas de Deus, mas você colocou, e você está querendo acreditar em coisas que não vai te levar a lugar nenhum, a não ser no esgotamento. Você está esgotado. Que você está olhando, né, e o calendário passando e não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque você colocou uma coisa na tua cabeça que Deus não prometeu. Mas são promessas que nos esgotam. Promessas não que Deus faz, porque Deus é fiel. O que Deus fala, Ele cumpre. Mas promessas que pessoas estão te fazendo, em nome de Deus. E você está confiando. Isso está tirando a sua energia. Em terceiro e último lugar, uma outra razão porque a gente se esgota espiritualmente é por não confiar no poder de Deus. Versículo 3 diz que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Olha o que o texto diz. O texto diz assim: eles esperavam o quê? O poder de Deus se manifestar? Não. Diz que eles esperavam um movimento nas águas. É isso que eles esperavam. Um movimento nas águas. A crença mantida por aqueles miseráveis necessitados ali é que a cura vinha das águas. Eles acreditavam na terapia do tanque, no poder de um anjo que vinha se banhar no tanque. E quando o anjo estava tomando banho no tanque, pula lá dentro, você vai ser curado. Mas é um só. É só naquele dia. É só naquele momento. Todos esperavam pela cura. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Entenda uma coisa. Se aquele tanque resolvesse o problema, Jesus só ia ajudar o homem a entrar no tanque. Mas Jesus não quer ajudar o homem a entrar no tanque, porque o tanque é bobagem. O tanque é falsa esperança. Jesus está dizendo assim: eu quero saber se você quer ser curado por mim. Curado pelo poder que Deus tem. Tira os olhos desse tanque. Não fica olhando para o tanque. Porque do tanque não virá o que você precisa. Esgotamento espiritual é o resultado natural quando se deposita esperança em pessoas, em promessas, e não no poder de Deus. Jesus não ajuda o homem a entrar no tanque, mas Ele cura aquele homem, porque Ele tem poder para curar. Por isso que no versículo 8 e 9, descreve a cura assim: então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. E o texto diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Não precisou de ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque. Não precisou entrar no tanque. Ele só precisou obedecer o que Jesus disse. Jesus disse: levanta daí, pega essa cama sua e vai andar. E diz que imediatamente o homem ficou curado. Diz que ele pegou a cama dele e ele começou a andar. Porque este é o poder de Deus. Por isso, preste atenção numa coisa, olhando para essas razões. Jesus é a pessoa que você mais precisa do seu lado. É importante ter pessoas em nossas vidas. Mas sem um relacionamento com a pessoa de Jesus, outras relações se tornam vazias. Jesus é a pessoa que você mais precisa. Jesus é a promessa na qual você pode realmente confiar e descansar. Não confie em outras promessas, mas Ele é a promessa. E Jesus é o poder de Deus, de onde vem a nossa força. Ele nos livra do esgotamento espiritual. Percebe? Você se esgota espiritualmente porque você confia em pessoas, confia em promessas e não no poder de Deus. Mas Jesus é a pessoa, Jesus é a promessa, Jesus é o poder. Confia nele. Que água que você está esperando se mover. Talvez você está encerrando o seu ano, olhando para um tanque, dizendo assim: meu Deus, quando é que essa água vai se mover? Faz mover essas águas.
Você precisaria ouvir Jesus do seu lado dizendo assim: você quer ser curado? Não estou perguntando se você quer ajuda para entrar no tanque. Estou perguntando se você precisa de pessoas. Você precisa de promessas. Você precisa de um poder. Um poder que só Deus tem. Que só Jesus pode dar. E talvez você está olhando, esperando uma água se mover. E Deus está dizendo: não espere por água que se move. Confia no poder que Deus tem. Imediatamente você vai ser curado. Imediatamente. Por isso eu quero te convidar neste momento a orar. A buscar a Deus. Confessar diante de Deus: Deus, Jesus não é a pessoa mais importante para mim. Eu estou colocando a minha esperança em pessoas. Eu estou dizendo: eu não tenho ninguém que me ajude. Jesus não é a promessa que eu confio. Eu estou confiando em outras promessas. E eu não confio nesse poder que Deus tem para transformar minha vida imediatamente. Aquele homem estava 38 anos naquele estado de prostração. 38 anos. Sabe o que é isso? Mais do que a idade de muitos aqui. Você nem tem essa idade. Aquele homem estava 38 anos prostrado. E o texto termina dizendo que imediatamente ele se pôs a andar. Porque entrou no tanque. Que apareceram 3, 4 amigos para jogá-lo no tanque? Não. Porque apareceu Jesus dizendo: você quer ser curado? Jesus dizendo: se levanta daí. E ele se levantou. Imediatamente ele foi curado. Por isso a palavra de Jesus para você nessa noite é: levante-se. Levante-se. Para de ficar prostrado olhando para uma coisa, esperando que dali venha a solução. Olhe para Jesus. Esse poder é que pode transformar de fato a sua vida. Amém?